Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. Aqui no livro de Jó, capítulo 5, é um dos amigos de Jó, em meio à aflição de Jó, em ver ele em luta, perdendo seus filhos, terras, perdendo todos os seus posses, seus bens, e aos olhos de Elifaz, perdendo Jó também a presença do Senhor, ele chega a exortar Jó a que se busque ao Senhor, né? E ele chega logo indagando: olha, chama agora. Haverá alguém que te entenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Ou seja, para onde olharás agora? Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá para o versículo 6, ele vai dizendo: porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem, verso 7, nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, dizendo Elifaz, né? E a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Em outra tradução, se alegrem na salvação, né? Verso 12, ele continua a dizer: ele frustrará as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Amém, queridos? Então a gente vê uma situação muito estreita aqui, que apesar de ser numa época bem distante, não como essa pandemia, mas podemos dizer que com situação diferenciada e muito mais triste, mais avassaladora, que era a situação em que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu seus posses, perdeu seus filhos, perdeu também a confiança dos seus amigos, né? Que no momento querem justificar que Jó estava em pecado, Jó estava numa situação difícil, mas não. Era a vontade permissiva do Senhor. Era a vontade de Deus para a vida de Jó. Jó precisava passar por aquele momento, né? Foi uma permissão, foi uma tentação que ele sofreu, né? O inimigo tentou ceifar sua vida, Deus permitiu acontecer algumas coisas, outras não. Então o que é que nós aprendemos para hoje? É que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Deus vai permitir acontecer algumas coisas, outras não. Não importa a gente querer indagar, querer argumentar com o Senhor, mas precisamos nos posicionar, nos colocar como Jó se colocou, numa posição de confiança, a ponto de profetizar: louvado seja o nome do Senhor, que ainda que ele estivesse no pó da terra, o seu Redentor que vivia poderia levantar ele, né? E aí a gente sabe o desfecho de Jó. Jó, ele conseguiu ter uma proximidade com o Senhor maior, intimidade com Deus, a ponto de dizer: Senhor, os meus olhos agora te veem, porque antes eu só ouvia falar de ti. Então quantas pessoas, irmãos, estão nessa situação, estão somente ouvindo falar do Senhor, ouvindo falar dos rumores de guerra, ouvindo falar da volta de Jesus, ouvindo falar de perseguição, ouvindo falar de implantação do governo do anticristo. Irmãos, até quando vamos ficar de ouvir falar? Vamos nos aproximar do Senhor. Vamos ter intimidade com Ele, a ponto de descobrir o seu propósito, a ponto de entender o que o Senhor quer conosco. E ainda que venhamos perder algo, Deus nos dará em dobro, porque aquele que deixar tudo pelo Senhor alcançará nessa terra 100 vezes mais ainda como promessa, e por fim a vida eterna. Então confia no Senhor. A tua luta deve ser grande, a tua dificuldade pode ser enorme. Eu não tenho noção de qual é a tua luta, mas eu tenho noção de um Deus que, se nós nos aproximar dele, ele é poderoso para se revelar a nós e pedirmos o que quisermos, que ele nos fará. Então que você possa se aproximar de Deus e pedir a ele a alegria da salvação, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, e por fim a vida eterna. Persevere, confie nele, e o mais ele fará. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.